Eu sou Márcia Dornelles, né? Como a gente desde ontem está falando, eu sou filha de Dona Ilse, mulher negra, e muitas vezes quando a gente fala em ser mulher negra, as pessoas olham para a gente e dizem assim, mas é óbvio que ela é uma mulher negra. Aí eu disse, não. De acordo com o IBGE, a gente tem que fazer uma autodeclaração. Então, eu podia me declarar uma mulher branca, todas as pessoas teriam que dizer, não, realmente ela é uma mulher branca, porque é autodeclaratório. Eu acho que esse autodeclaração também fragiliza muito a caminhada, né, contra o racismo. Então, a gente vai começar falando sobre a questão do ODS 18, né, a promoção da igualdade racial a partir do enfrentamento a todos os tipos de racismo. E para falar sobre isso, eu vou abordar três pontos. Eu vou falar um pouco sobre a escravidão, vou inverter, vou falar sobre enfrentamento a todos os tipos de racismo e depois eu vou falar sobre a promoção da igualdade racial. E para que eu possa falar sobre a questão do racismo, né, eu preciso ir lá na Mãe África, né, onde o povo preto foi trazido para o Brasil de uma das formas mais perversas que um ser humano pode tratar um outro ser humano a partir da escravidão, né? E quando o povo preto, ele, antes de adentrar nos navios, né, para ser trazido acorrentado, né, subjugado, eles tinham que fazer várias voltas em uma árvore, que vocês devem conhecer, o baobá, né? E acreditava à época que cada volta que se desse, né, era esquecido, né, toda a sua existência quanto cidadão, quanto pessoa, quanto ser humano, né? Então, essa árvore, ela tem mais ou menos 15 metros, né, de diâmetro e 30 metros de altura, né? E aí o processo de esquecimento, ele acontecia na própria origem, né? E não era permitido que o povo negro, ele trouxesse qualquer coisa que lembrasse a terra natal. Então, uma volta para esquecer seu nome, uma volta para esquecer seus antepassados, e assim eles iam dando voltas, né, até que tudo fosse apagado da sua vida, né? Não da memória, porque a gente nunca esqueceu, né, da onde viemos. Então, os primeiros, né, a serem trazidos para o Brasil eram reis e rainhas, porque vinham a convite, porque era uma forma também de desestabilizar, né, as aldeias, né, o espaço onde viviam negros e negras, né, na, na, em África. E aí eu vou passar um vídeo muito rápido, gente, muito rápido, para que a gente possa começar a nivelar o nosso conhecimento, né, e enxergar o racismo como realmente ele é acontecido aqui no nosso país, como ele acontece. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo.
você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpa da casa? Empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Um ladrão. É. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Né? A gente precisa primeiro aceitar que o nosso país é um país racista, né? E o que realmente é o racismo, né? O racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores às outras, né? O racismo ele pode se manifestar em vários níveis, em nível individual, institucional, né? Através de políticas como a escravidão, o apartheid, o holocausto, né? O imperialismo e dentre outras. Embora o racismo ele se associe ao preconceito contra negros, ele pode se manifestar contra qualquer raça ou etnia, sejam asiáticos, indígenas, né? Convém a gente lembrar que a prática de racismo do Brasil hoje é considerado um crime inafiançável e a pena ela pode chegar até 3 anos de prisão. Então, quando a gente fala do racismo, a gente precisa pensar que dos mais de 850 mil presos no país, cerca de 70% são negros, no universo de 470 mil pessoas. Os números escancaram o racismo estrutural no sistema carcerário brasileiro. E os dados esses são de 2023, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, a cadeia, ela tem um perfil de pessoas que são a sua maioria e que estão lá encarcerados. E muitos deles por serem pessoas pretas. Então, a gente precisa também, quando falar de racismo, porque tem racismo, tem preconceito, e a gente precisa compreender que o preconceito, ele é um pré-julgamento, né? Mas é uma opinião formulada sem a devida reflexão ou exame crítico. Geralmente, esse pré-julgamento, ele é desprovido de qualquer fundamento. E ele acaba influenciando modos de pensar, de agir, podendo determinar atos de intolerância contra pessoas ou grupos. E a gente vê aí vários exemplos disso, né? Muitas vezes, quando o povo preto está dentro de uma loja, né? E aí a pessoa começa a entrar dentro da loja, a primeira coisa que os seguranças fazem é ficar observando aquela determinada pessoa, porque ela traz na pele a cor da noite. Então, ele está tendo preconceito, ele não está sabendo quem é aquela pessoa, né? Não importa para ele que ela está entrando para fazer uma compra, para ele aquela pessoa preta é passível de estar ali exatamente, né, para praticar um roubo, né? Praticar algo que não está dentro da lei, né? E a gente vê vários exemplos, inclusive o exemplo lá do Carrefour, né, que acabou também no assassinato de um homem preto, né, porque ele era um homem preto, era um homem de favela, né, e eles acharam por bem que podiam, né, subjugá-lo. Quando ele não aceitou, foram para o enfrentamento e a gente sabe o que deu. Então, a gente tem tipos de preconceito que existem na nossa sociedade. São comuns os preconceitos sociais, de nacionalidade,
né? Origem, orientação sexual, identidade de gênero, etnia, raça, maneira de falar. A gente vê muito pelo sotaque, né? Às vezes as pessoas chegam em determinado região, né? E a gente já tem aquele preconceito porque aquele sotaque lembra aquela determinada região, né? Então, a origem do preconceito, ela está muito ligada aos valores, às ideologias, aos interesses, às crenças, né? A determinado grupo social, né? E ele é parte de uma visão do mundo pouco elaborada, repleta de ideias e certeza que não sobrevivem a um mínimo de reflexão ou exame crítico do que seja, né? E aí a gente vai falar também falamos sobre racismo, preconceito, agora a gente vai falar sobre a discriminação racial, que é qualquer tipo de tratamento desigual ou desrespeitoso baseado na raça, na cor, na etnia de um indivíduo. E aí a gente vê muito a questão da discriminação, e ontem eu dei um exemplo a vocês. Eu sou mãe, né? E eu não costumo comprar para os meus filhos camisa com capuz. Não costumo comprar. Porque eu tenho medo que os meus filhos sejam, muitas vezes, eles sejam confundidos, né, por serem homens pretos, né, inventa de sair correndo para pegar um ônibus, correndo porque está atrasado, né, com um bandido. E aí, essa discriminação racial, ela é um problema causado pelo racismo estrutural. Já está na estrutura, né, do país, né, a questão da discriminação porque a pessoa é preta, porque a pessoa é indígena, né, porque a pessoa é LGBTQIAP+, porque a pessoa tem deficiência, e assim a gente vai vendo, né, essa discriminação muito grande associada, né, a características pessoais, né, e também à raça, né? E quando essa discriminação racial ela ocorre, a pessoa é tratada de maneira inferior apenas pela sua aparência. E isso a gente tem visto demais, demais, né? E eu vou trazer logo à frente alguns exemplos, né, dessa discriminação racial, tá? Mas a discriminação racial, ela é como o dia da discriminação, né? Infelizmente racial, né? Ela é comemorada no dia 21 de março, né? E ela foi reconhecida no Brasil pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas, né? E aí essa sempre uma data, ela é ligada a um fato, né? E ela foi instituída em memória ao massacre de Somerville, né, que ocorreu na África do Sul em 1966, né? Essa tragédia ela aconteceu com 20.000 pessoas negras que foram às ruas protestar contra a lei do passe, né? Que essa lei do passe foi durante o apartheid, né? Que essa lei dizia que pessoas negras só poderiam alugar e se andassem com um cartão com os nomes dos locais que ela poderia visitar, né? Olha o absurdo, né? Então, foi um protesto, né, onde as tropas do exército, elas atiraram e mataram 69 pessoas, deixando 186 manifestantes, né, machucados. E aí a gente vai ver um outro vídeo muito rápido, né? E esse vídeo, ele é um vídeo que a gente vai ter crianças, né, falando sobre a questão do racismo, né? Márcia, Ah, o primeiro vídeo também, eu acredito que o segundo, estão vindo sem som para transmissão, tá? tá vindo sem som? Só um pouquinho, então. João Pedro? Aí, se você puder depois repetir o primeiro vídeo, seria interessante também. Então, pronto, vem cá. Libera o som um pouquinho que eu vou chamar aqui o meu filho. Libera aqui o som, João Pedro. Ajuda a mãe aqui, por favor. Porque não está saindo o som para eles. Para nós, sim, mas a transmissão não está acontecendo. Veja, por favor, para mim. Só um momento, por gentileza. Compartilhar aparece ali. Deixa eu uma coisa. 2 minutos, gente, é rapidinho aqui.
Aqui, eu acho. Ah, tá aqui. Aí tem que ir aqui, né? Aí tem que compartilhar agora. E o outro do racismo. Vocês conseguem ouvir A- agora? Agora sim, agora saiu o Tá áudio. ok. Obrigada, meu filho. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Então, gente, quem pôde acompanhar a história de Nelson Mandela, né, que foi presidente da África do Sul, ele dizia que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente realmente não nasce racista. A gente aprende de acordo com esse nosso país que estruturalmente, né, é um país racista. E enquanto a gente não aceitar
que somos racistas, a gente não vai conseguir mudar a nossa história. Porque a gente só pode conseguir mudar o dia que a gente disser, bom, somos racistas, e agora? De que forma a gente pode atuar para sermos antirracistas? Olha, e durante a festa, 2 momentos. Aí a gente vai falar um pouquinho agora, né? Vamos continuar, né? Falando sobre essa questão do racismo, né? Que é um ato de discriminar, e aí esse vídeo que trouxe anteriormente, né? Ele demonstra muito isso, né? Como a gente, no início da construção da nossa identidade, né? As pessoas pretas, as pessoas indígenas, né? Elas vivenciam muito a questão do bullying, dos ataques, né? Nas escolas, e aí a gente começa a construir a nossa identidade, né, a partir desse enfrentamento, né, e isso não é bom. Então, esse ato de discriminar, né, de fazer distinção de uma pessoa, associar suas características físicas e éticas, estigmas, estereótipos, preconceitos, né, essa distinção ela implica num tratamento diferenciado que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, né? Como espacial, cultural, e aí a gente tem uma definição exatamente disso no artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial. E aí a gente vai, e continuando a falar da questão da igualdade racial, do Estatuto da Igualdade Racial, da distinção e da restrição, né, da preferência baseada em raça, em cor, em descendência, em origem nacional, né? A gente também tem por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o exercício, a igualdade de condições, os direitos humanos, as liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, sociais, culturais, que a gente já vinha falando isso, né, anteriormente, né, na aula de ontem a gente teve a oportunidade de falar sobre essa questão. Então, eu vou trazer um estudo do IBGE que mostra o tamanho do desafio do Brasil para superar as desigualdades, né? Em 2021, a taxa de informais entre a população branca era de 32%, entre a população preta de 43% e a população parda de 47%. E aí, ao olhar o rendimento médio, a diferença é maior ainda. Os trabalhadores brancos foi quase o dobro de pretos e pardos. Agora, gente, se a gente unir o preto com o pardo, né, que para mim a discussão, o pardo, ele já foi uma forma de separatismo para enfraquecer a luta do povo preto, né? Então, quando você soma o preto com o pardo, dá 89 praticamente por cento, né, dessa população, elas estão exatamente, né, ocupando esses espaços informais, né? E a pesquisa ela ainda mostra, né, essa diferença de renda, onde pretos e pardos, né, cerca de 35% vivem com R$ 486, e praticamente o dobro dessa proporção da linha da pobreza, né, vivem os brancos. E aí a gente começa a lembrar, na época da Covid, a primeira pessoa que morreu no país, no Brasil, foi uma mulher preta do Rio de Janeiro, empregada doméstica, que a patroa havia chegado do exterior, sabia que poderia estar com Covid, mas como ela estava afastada há muito tempo e queria que o apartamento estivesse limpo, chamou a empregada, né? Quando a empregada contraiu, ela chamou a família da empregada, né? E pediu para que levasse para casa, e era uma mulher e uma mulher preta. Então, e aí quando a gente pensa nessa questão da desigualdade, de menos renda, né, das periferias, né, do racismo, da questão da injúria racial, né, a gente começa a perceber que isso é uma realidade, não é mimimi, como as pessoas falam. Não, os pretos eles estão sempre se vitimizando. Ninguém está se vitimizando, são dados, né, de institutos reconhecidos, né? E aí
a gente também, dando continuidade à pesquisa, os registros de racismo e homofobia ou transfobia crescem mais de 50% no Brasil a partir de 2022, em comparação ao ano anterior, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? E do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 2.458 ocorrências de crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor em 2022, o que representa uma taxa de 1,6 caso a cada 100 mil habitantes. E o valor é de 67% maior do que 1.464 no ano de 2021, né? Então, a gente, além de falar de racismo, né, a gente falou de preconceito, a gente agora vai falar sobre a injúria racial, né, que vem crescendo no Brasil a partir de 2022. Então, a injúria racial, ela é um ataque à honra da pessoa, é uma ofensa por conta da cor, da etnia, da raça, da religião, ou até mesmo da origem da pessoa, né? Já o crime de racismo, ele acontece quando a ofensa agride um grupo de pessoas, ou seja, a discriminação é contra toda a raça de forma geral. Então, o Código Penal, no seu artigo 140, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: a injúria consiste na emissão e reprodução de uma ideia ou ação ofensiva com o intuito de ofender, insultar a dignidade de outrem. A injúria consiste em atribuir a alguém uma qualidade negativa que ofenda a honra, decoro ou dignidade. Então, a gente vê isso muito, está acontecendo muito isso nos metrôs, né, quando as pessoas vão fazer entrega, né, na casa de outras pessoas, né, normalmente pessoas brancas, né, essa comida chegou fria, seu negrinho, o que esse negro está fazendo na minha casa? Aqui é elevador para pessoas da sua qualidade, é o elevador de serviço. O que você está fazendo aqui? O que significa você estar nesse elevador? Então, assim, isso é injúria racial, né? É ofender alguém na sua dignidade, né? E a injúria, ela consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, né? Normalmente, povo de matriz africana. Então, a pessoa está lá, ela é pessoa negra, é de matriz africana e é gay. Imagina quantos marcadores, né? Então, lá vem esse negro do demônio, lá vem esse povo com esses tambores, com essa forma de agir, quem eles pensam que são, lá vem esses macumbeiros. Então, isso tudo é injúria racial, né? Então, a gente precisa tipificar, né, esse crime de racismo, né? Então, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, define os crimes resultantes de preconceito, raça, cor. Tal crime atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando a totalidade de uma raça. O crime em epígrafe é direcionado e determinado a grupo ou coletividade, referindo-se a crimes mais amplos. E aí a gente vê que, normalmente, um outro exemplo que acontece na questão da injúria racial como ofensa, né, é um caso, vamos supor, um estereótipo, né, uma falsa sensação de generalização de um determinado grupo de pessoas. E a gente vai dar um exemplo de um paciente que chama o médico de um hospital de macaco. Aquilo ali é médico, aquilo ali é um macaco. Quem aquele macaco pensa que é? Está acontecendo muito isso no futebol, né? No futebol está acontecendo muito isso. As pessoas nos estádios, né, fazendo sons, né, gestos, né, relacionados a macaco, a animal, né, para realmente tentar denegrir a imagem daquela pessoa, né? E aí a gente também, continuando, né, a prática de racismo, ela constitui um crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, tá? E aí a gente também tem
a Lei 7.716, que é conhecida como a Lei K.O., que dispõe que o racismo é uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade e descreve uma série de situações enquadradas como racismo. E aí recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, como eu falei. A pessoa chega para fazer uma entrega e aí não, aqui você não vai entrar, pessoas da sua cor, pessoa da sua laia, né? Impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos, né? Você está lá no determinado, não, olha, se você quiser entrar é por ali, lugar de negro é ali, né? Você é uma empregada doméstica e a pessoa dizer que você não pode sentar junto à mesa porque você é negra, tantas coisas que a gente sabe que acontece, né? E aí também tem negar ou obstar, né, emprego em empresas, dentre outras, né, como a gente já viu depoimentos que pessoas que dizem, olha, eu tenho que contratar e eu posso contratar qualquer pessoa, então por que que eu não posso contratar uma pessoa de um perfil X, né? Então, tem a gordofobia, eu não vou contratar aquela gorda, eu não vou contratar aquele gordo, aquilo ali deve feder, e a gente sabe de quantas situações, né, que as pessoas passam hoje, né, relacionadas a esses casos, né? E aí a gente vai falar de alguns casos de racismo do Brasil, né? E a gente vai pegar o caso de Arlindo Cruz, né? Que a netinha dele, de 11 anos, né? O caso de racismo que aconteceu com ela, né? É, que foi acionado o STF, foi um caso de racismo em São Paulo, né? Em que a neta dele aparece como vítima, ele ainda é um caso que ainda está sobre, como a gente diz, quando ele não, é um caso que ele não é um caso que ainda por ela ser menor, ele aconteceu, mas corre por sigilo, tá? Casos de racismo no futebol, né, aumentaram quase 40%, né, diz os estudos, em 2023, tá? Aqui é um caso que aconteceu agora, em 2022, né, há um ano, né, onde dizia: teremos um lindo cenário para a sessão de fotos. A mamãe deverá vir maquiada, cabelos escovados e linda como sempre. E aí aparece uma mulher e uma menina, né, ambas brancas, né, sorridentes, com cabelo liso, cabelo escovado. Então, se você não tem o cabelo liso, nem a pele clara e nem escovado, você não é considerada uma pessoa linda, né? E a gente tem um caso aí de racismo contra o deputado federal Orlando Silva, que aconteceu em São Paulo, né? Que ele estava em um determinado lugar e o agressor teria levantado e dito: aqui não é seu lugar, né? E aí são coisas que acontecem no cotidiano. A gente também tem um caso de racismo em São Paulo com um menino de 8 anos, gente. Um menino de 8 anos, né? Que foi expulso da calçada da loja da Grife Animada, né? Um menino de 8 anos, e aí o pai da criança, né? Um americano radicado no Brasil, né? Jonathan Duran, ele fez um relato no Facebook, né, onde ele faz um desabafo, afirmando que em certos lugares em São Paulo a pele do meu filho não pode ter a pele do meu filho não pode ter a cor errada, né? E aí são casos que acontecem cotidianamente, estão acontecendo também com crianças, né? E aí a gente não poderia iniciar e falar sobre o ODS 18 sem fazer esses antecedentes aí, né? Para que a gente possa saber da importância, né, desse ODS. Esse ODS, ele é um ODS que ele foi lançado, né? Ele foi criado, né, em setembro de 2023, durante a cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, na ONU, né, na 78ª Assembleia da ONU, né, que foi em Nova York, né, e o presidente Lula anuncia, né, o Objetivo 18, né, que tem um grande desafio, e a gente está vendo aí qual é o desafio desse ODS, né? Esse ODS, o 18, ele
o igualdade étnico-racial, ele está presente na Agenda 2030 do governo brasileiro e ele representa um marco crucial para se pensar na justiça social, global e nacional. Afinal, essa intersecção entre justiça racial e desenvolvimento sustentável é igualmente essencial, mas até o momento vem sendo negligenciada, né? Se esses fatos, essas ações estão acontecendo cotidianamente, não tem um dia que a gente não veja e não saiba de um caso por meio das redes sociais, né? Um colega de trabalho que sofre, né? A gente mesmo, enquanto pessoa negra, você não tem como entrar numa loja sem ter aqueles olhares em cima de você, né? Quando você está à fila de um avião para entrar e você está numa daquelas possibilidades, né, de estar lá com um cartão ouro, eles te perguntam o que que você está fazendo naquela fila, como se você não soubesse ler, como se não soubesse distinguir qual é o seu papel e seu lugar. Quando você chega em um determinado lugar, né, e eles sabem que estão esperando uma secretária de Estado, né, uma pessoa, uma presidente de uma cooperativa, uma associação, eles olham, fulana já chegou e você está ali, né? E aí você olha e diz, como assim? Não, mas que tinha uma agenda aqui com doutora tal, né? E passa a ser doutora, né? Porque tem um título, mas essa doutora, ela tem cor, ela tem forma, ela tem o tipo de perfil que ela está, já está traçado a partir do cargo que essa pessoa ocupa, né? Então, torna-se isso todos os dias muito, muito nítido para as pessoas, né? Como o racismo ele se estruturou de uma forma que hoje, até para que a gente ocupe um cargo, a gente tem que ter determinado perfil, né? Ou muita qualificação. E, ao mesmo tempo, todos os dias as pessoas vão estar querendo que você demonstre, né, muito mais que você tem capacidade de estar, capacidade técnica de estar naquele cargo, né? E muitas das vezes, quando aquele cargo lhe é dado e não tem como a substituir, o que quem está acima faz, né? Precariza, né? Para que você tenha que demandar mais, para que você tenha que trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para dar conta daquele cargo que não é seu, né? Que você está ali, mas não deveria estar ali. Então, a todo momento, isso é sinalizado para as pessoas pretas, né? Então, esse ODS, né, esse ODS 18, ele tem a dimensão brasileira, ele tem a desigualdade racial, continua a ser um obstáculo ao progresso da agenda do nosso país em diversas frentes, como eu falei anteriormente, né? Desde o acesso à educação, à saúde, à inclusão digital, ao desenvolvimento econômico. Então, essa criação do ODS 18, ela é um passo importante para colocar essas questões no centro das políticas públicas, né, que nos são caras, mas para isso acontecer, né, para que isso se concretize, é necessário um esforço realmente comprometido por parte do governo, né? E aí eu falo do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais e de uma articulação consistente com a sociedade civil, especialmente com as organizações negras, né, dos movimentos negros, das organizações indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, dentre outras, verdadeiramente que comprometam, né, com uma agenda antirracista, né, pois são elas que historicamente têm atuado em prol dos objetivos propostos e também pelo objetivo 18. Então, reconhecer, né, essa expertise, essa diversidade de perspectivas dos diversos campos de atuação é uma escolha política e estratégia que deve ser adotada pelo nosso país, né, pelo governo brasileiro. E aí a gente já falou, né, sobre ontem nós falamos, né, bastante sobre essa questão dos anteriores, né, que eram 17, né? A gente também falou agora, né, sobre a atuação, né, como foi a atuação na ONU, né? E nós com a criação, né, desse objetivo, né, foi reinstalada a Comissão Nacional dos ADS, né, que ela criou uma temática, essa temática, né, essa Câmara Temática que está tratando por meio da Resolução 2 de 2023, né,
para dar continuidade às discussões sobre a ODS 18 e apresentar um plano de trabalho, né? Então, o ODS ele visa, né, abordar questões relacionadas, né, como a gente falou anteriormente, promovendo políticas e ações afirmativas que desmantelem as barreiras sistêmicas e promovam, né, uma sociedade verdadeiramente inclusiva, né? E aí a gente tem a Agenda 2030, né, por parte do governo brasileiro, né, como eu falei anteriormente, que representa um marco crucial, né, para pensar realmente a justiça social global e nacional, né? Então, afinal, essa interseção, essa justiça racial, desenvolvimento sustentável é igualmente essencial, mas até o momento vem sendo, como eu disse anteriormente, negligenciado, né? Então, a gente tem essa proposta, né, de inserir na Agenda 2030, né? E aí a gente tem algumas mudanças que aconteceram, né, e as mudanças bem significativas, né, relacionadas, né, à lei do racismo, né, que mudou e alterou o Código Penal. Então, a alteração ela equipara a injúria ao crime de racismo, né, que antes a injúria racial ela não era equiparada ao racismo, né? E aí essa tentativa de equiparar é exatamente para reparar a injustiça, né, e punir com mais rigor o preconceito e a discriminação racial. Então, a partir de janeiro de 2023, a injúria racial foi incluída na lei do racismo. E aí a gente tem aí a Lei de Igualdade Racial, né, de 2010, a 12288, né, que foi instituído o Estatuto da Igualdade Racial, e a função desse estatuto é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. E aí, gente, eu quero acabar, né, essa minha apresentação, primeiro agradecendo, né, a vocês, me colocando à disposição, né, e falando sobre uma filosofia que é a filosofia Ubuntu, né? Essa filosofia, ela é uma filosofia que oferece, né, uma visão enriquecedora e humana do mundo, né? Promovendo a interconexão, a empatia, a compaixão. E seus princípios são tanto um lembrete do nosso papel dentro de uma comunidade maior, quanto um guia para construir sociedades mais harmoniosas e compreensivas. No contexto atual, marcado por divisões e isolamento, o Ubuntu emerge como uma filosofia relevante e necessária, convidando-nos a repensar nossas relações com os outros e com o mundo ao nosso redor. Então, o que significa Ubuntu? Significa eu sou porque nós somos. E aí eu quero terminar, né, com essa foto dessas crianças, né, sentadas, né, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, né? Elas estão no circo, pois elas podem se enxergar, né? E a gente traz aí dizendo, né, enquanto as crianças nos dão show todos os dias, né? De amor, de compaixão, de igualdade, a gente estraga tudo quando a gente começa a transformar essas crianças em seres tão cruéis a ponto de dizer, né, e de saber que a nossa pele, ela pode fazer com que a nossa vida toda seja transformada, quando isso deveria ser algo que nos aproximasse mais, quando a gente tivesse o respeito um pelo outro, né? E que a nossa condição que fosse uma condição independente de qualquer coisa, né? Porque nós temos que ter o nosso livre-arbítrio e a liberdade de ser o que somos, vir da onde viemos, ir para onde quisermos, termos a liberdade de sermos pessoas livres, de sermos seres humanos. Então, eu sou porque nós somos. Gratidão.